26 de junho de 1996 foi o dia que o River Plate venceu o América de Cali por 2-0 e conquistou o bicampeonato da Libertadores. 26 de junho de 2011, portanto 15 anos depois, foi o dia que o River Plate empatou com o Belgrano em 1-1 e com isso foi rebaixado para a segunda divisão argentina. Num espaço de 8 anos, os milionários foram de rebaixados a bicho-papões do futebol sul-americano, e o começo dessa trajetória, com a queda na elite e um ano na segunda divisão argentina, é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Matheus Schenck, esse é o Nonsense Futebol. Bora pro nosso vídeo. A campanha de 2011 do River Plate no Campeonato Argentino foi verdadeiramente muito ruim. Tanto que terminou com o time em 17º entre 20 times no promédio, que é a relação dos últimos 3 anos no desempenho dos times. Com isso, o River foi para um playoff contra o Belgrano, quarto colocado da última segundona, para saber qual deles jogaria a primeira divisão da temporada seguinte. Depois do jogo de ida, tudo ficou ainda mais difícil para o River Plate. Os 2-0 do Belgrano deixaram o time azul numa boa. O River teria de fazer 2 gols de diferença para ficar na primeira divisão. No Monumental, Pavone fez um gol aos 5 minutos. Tudo lindo e maravilhoso. Faltou combinar com Dias e Ferreiro, que se atrapalharam e viram Farré marcar o gol do 1-1. Pouco depois, pênalti para o River. Pavone, que fez o gol lá no começo do jogo, bateu e parou nas mãos de Olave. Fim de jogo e choro dos dois lados. O de alegria pelo acesso do Belgrano e o de tristeza pelo rebaixamento inédito dos milionários. E olha que não era um time, assim, desprezível não. Alguns nomes daquele elenco: o goleiro Carrizo, o zagueiro Funes Mori, o meia Carlos Sanches, o veterano Ariel Ortega, um promissor Eric Lamela, Fernando Kavanagh e David Trezeguet, caras que fizeram ou ainda iriam fazer muito no futebol sul-americano. O time era comandado por Juan José López, 7 vezes campeão argentino como jogador pelo River, e presidido por Daniel Passarella, ex-argentino pelo clube também como jogador. Coube a Dias, aquele do erro do gol do Belgrano, marcar o gol da vitória na primeira rodada da segundona, contra o Chacarita Juniors. O time não mudou muito, mas passou a ser comandado por Matias Almeida, que era jogador na equipe rebaixada e passou a ser treinador para a segunda divisão, aos 37 anos. A dupla de ataque formada por Trezeguet e Kavanagh aos poucos começou a dar mostras do quão importante iria ser. Contra o Atlanta, Cavegol honrou o apelido, marcando 3 vezes na goleada de 7-1. Falando assim, parece que não houve percalços na campanha, né? Mas houve, e bastante. Inclusive, o primeiro deles veio também numa data marcante, assim como a data do rebaixamento. No dia em que lembrava 25 anos da primeira Libertadores, o River Plate recebeu o Aldosivi, que ocupava as últimas colocações. Mesmo com uma forcinha da arbitragem, que viu um pênalti num lance fora da área, o River decepcionou e perdeu por 2-1, em sua primeira derrota após 12 rodadas. Só que a resposta a isso foi imediata e goleadora. Fernando Kavanagh anotou 4 vezes na visita a Jujuy, nos 4-1 sobre o Gimnasia. E o que aconteceu depois? Um déjà vu. Derrota em casa, desta vez para o Tucumã, e goleada fora na visita ao Guillermo Brown, agora com 2 de Kavanagh. Um dos confrontos mais esperados naquela segundona era contra o Rosário Central, rebaixado no meio de 2010. No Monumental, pela 16ª rodada, o Central saiu ganhando, mas a 12 minutos do fim, o Salvador Kavanagh tocou na saída do goleiro para empatar e assim deixar 1-1. Ao final do primeiro turno, o River estava na zona de acesso direto, mas pressionado por uma campanha que não deslanchava. Lembrando, né, na segunda divisão da Argentina naquela ocasião, os 2 primeiros subiam direto e o terceiro e quarto colocados iam para playoffs contra equipes da primeira divisão para definir mais 2 vagas. O segundo turno começou melhor. O time enfim encaixou uma sequência de vitórias e a dupla com El Torito Kavanagh e Trezeguet finalmente tinha jogos seguidos marcando. Só que o excesso de empates ainda incomodava e ficaria ainda mais difícil. Lembra do Atlanta, que o River venceu por 7-1 no primeiro turno? É claro! Pois é, faltando 10 rodadas por fim, a equipe de Buenos Aires visitou o Liniers, a cidade do Atlanta, para encarar esse time que, spoiler, acabaria rebaixado. E deu Atlanta. 1-0 para o time de Liniers, e com isso o River Plate ficava no segundo lugar da tabela. O líder era o Instituto de Córdoba, e o River ficava com a mesma pontuação que o terceiro, o Quilmes. Faltando 8 rodadas, veio o confronto direto contra o Instituto, líder àquela altura. Pressão. Muita pressão. O Instituto de Córdoba pouco respirou no pulsante Monumental. Pressão resolvida com um único e decisivo gol na sobra do goleiro Chiarini e na conclusão de Trezeguet.
A vitória deixava os Milionários de novo na segunda posição, um pontinho atrás do Instituto. Sabe quando que o River assumiu a liderança e teve um pouquinho de tranquilidade? Na 33ª rodada. Foram 2 gols de Trezeguet na partida que valeu a liderança nos 4-2 para cima do Atlético Tucumã, na casa desse. A liderança veio com um tropeço do Instituto na mesma rodada. Só que essa liderança não ia durar muito mais. 2 rodadas depois, o time não conseguiu manter a ponta com um empate contra o modesto Guillermo Brown no Monumental. E pior, o clima com a torcida não era nada bom. Os jogadores saíram de campo recebendo objetos atirados lá do alto, e o capitão Kavenaghi ficou pistola com a torcida. Na antepenúltima rodada, emoção à flor da pele. A 11 minutos do fim do jogo, o Boca Unidos empatou tudo no Monumental de Nunes. Mas a noite foi de Rogério Funes Mori, que havia entrado 14 minutos antes. Ele fez o gol da vitória aos 43 minutos. Com isso, o acesso viria com uma vitória na casa do Patronato, que já estava de férias. E aqui vale destacar como a campanha do River foi mesmo irregular. Os comandados de Matias Almeida nunca conseguiram dar tranquilidade à sua torcida, mesmo contra adversários mais modestos ou até contra times tradicionais, mas que tinham times inferiores naquela ocasião, como o Rosário Central. Bastava vencer o Patronato e isso não foi possível. Não só o time tomou um gol muito cedo, como na reta final, a 2 minutos do fim do tempo regulamentar, Alejandro Domingues perdeu o pênalti cobrado no meio do gol. O empate não veio. E o River Plate ia para a última rodada obrigado a ganhar do Almirante Brown em casa para não dar margem a dúvidas. O River chegou na última rodada empatado em pontos com o Instituto de Córdoba, 70 pontos para cada. E sendo que o Instituto estava numa seca, eles queriam sair da segundona depois de 6 anos seguidos nesse campeonato. Rosário Central e Quilmes, com 69 pontos, também estavam brigando por uma vaga direta na elite. Estava bem equilibrada a coisa. Só que desses 4, só 2 cumpriram a obrigação de vencer, e um deles foi o River. O sofrimento do time de Almeida só foi acabar no início do segundo tempo. O veterano Trezeguet tabelou com Funes Mori e soltou o canhotaço para explodir o Monumental. Funes Mori estava impedido, mas em tempos sem VAR, isso passou pela arbitragem. Mas nem no jogo decisivo os pênaltis perdidos deixaram de incomodar os Milionários. Trezeguet perdeu a chance de ampliar aos 39. 4 minutos depois, porém, de novo Funes Mori para Trezeguet, e o franco-argentino subiu o River Plate. O Instituto de Córdoba perdeu em casa para o Ferro Carril por 3-0 e viu o acesso direto e para o espaço. Essa vaga ficou com o Quilmes. O Rosário Central, que também brigava, acabou perdendo para o Desamparados. Belo nome de time, né? Desamparados. No fim das contas, tanto o Rosário Central quanto o Instituto perderam nos playoffs e ficaram mais uma temporada na segundona. Mas o sufoco do River Plate tinha acabado e 2 anos depois chegaria o técnico Marcelo Gallardo. E o resto você pode imaginar como é que foi, né? Gostou do vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e já deixa também o teu joinha, sempre importante pra gente. Te inscreve no canal, ativa as notificações para receber nossos vídeos, espalhe esse conteúdo pros teus amigos e, claro, para ver mais vídeos. Olha aí!